Oi, eu sou o Nicolas, bem-vindos ao canal Nico Outdoor. E cansei de falar de arma, cansei de falar de equipamento, agora eu quero ser especialista em crise energética no Brasil. Não, tô brincando, vamos manter o foco do canal, mas eu acho bem importante falar disso, acho uma oportunidade aí pra gente rever o que a gente está fazendo, como é que a gente está se preparando para esse tipo de crise, né? Não estou falando só de crise energética, estou falando aí de qualquer tipo de crise, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vivencialismo e vou contar para vocês o que eu faço aí para tentar me preparar para passar o mais ileso possível nessas situações. Recentemente aí no Brasil, só aqui no Brasil, né, a gente teve que eu me lembre, puxei só de memória, nem fiz uma grande pesquisa, a gente teve em Porto Alegre, capital aí do Rio Grande do Sul, um temporal que deixou a cidade sem luz e depois, consequentemente, sem alguns outros serviços por causa da luz e com várias árvores caídas e tudo, por pelo menos uma semana. Depois, em 2017, nós tivemos a greve da polícia no Espírito Santo, que deixou o estado lá um caos. Em 2021, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Nós passamos aí um bom tempo até sem combustível, né? O pessoal sem conseguir se deslocar. E depois também nós tivemos agora, em 2023, né? Esse apagão, né? Bem lá no passado, 2009, 2010, nós tínhamos vários apagões também. Então é algo que a gente tem que se preocupar um pouco, né? E às vezes a gente pensa, luz, tudo bem. Beleza, mas faltou luz. Quanto tempo leva para tu ficar sem água? Faltou luz. Quanto tempo leva para ficar sem combustível, sem comida e essas outras coisas? Então a gente tem que pensar nisso. E isso daí eu falei só no Brasil, né? Agora, olhando aí o mundo como um todo, né? Nós temos aqui nossos vizinhos Argentina, que já estão matando cachorro a grito. Nós temos nossos vizinhos a Venezuela, né? Que Deus tenha misericórdia da Venezuela, que não tem nem mais cachorro para eles matarem a grito. Nós tivemos aí a guerra na Ucrânia, estamos tendo ainda, e também o Covid-19, né? Então o mundo não está assim tão pacífico como a gente espera, né? Vivendo em grandes centros urbanos, a gente tem mais confortos, a gente tem mais segurança, a gente tem mais disponibilidade de comida que a gente tinha no passado, mas não é só porque hoje nós temos que essa situação vai se manter assim, né? Então vamos ficar sempre atento. Como eu preparo a minha vida para tentar passar ileso aí por essas situações, né? Essas que nós tivemos, né? Nós tivemos a pior, assim, que me atingiu mesmo foi o Covid e foi a greve dos caminhoneiros, né? Ficamos sem combustível, sem várias coisas que nós estamos acostumados, mas como é que eu organizei minha vida para não sofrer tanto esses impactos? Como é que eu planejo? Dinheiro é uma coisa que eu gosto de ter sempre bem organizado, comida, água e saber maneiras de preparar a comida, principalmente se houver um desabastecimento aí de gás, de eletricidade, né? E também estocar a comida, né? Para caso falte a comida, eu ter o meu estoquinho, né? Pensar também em deslocamento e nos nossos entes queridos, né? Que não basta eu ter tudo na minha casa se eu não conseguir voltar para casa, né? Também primeiros socorros, condicionamento físico e cuidados com a saúde. E por último, né, caso vocês não tenham reparado, eu falo bastante de arma, falo de coisas para defesa, falo de faca, de canivete. E então, defesa é algo que me preocupa também, mas, né, já tem bastante conteúdo no canal. Acho que se vocês estão por aqui, vocês já absorveram bastante aí do que eu penso, né? Então vamos para os outros itens. Então, primeira questão que eu coloquei é o dinheiro, porque ter uma boa saúde financeira não vai nos ajudar assim nos momentos de crise, né? Vai nos ajudar antes dos momentos de crise e a gente ter condições de nos preparar para chegar neles, né? Então, assim, não vou me aprofundar muito aqui, mas, pessoal, controlar os gastos, principalmente. Se a gente ganha muito pouco, é difícil de ter aí um balanço
positivo, né, no nosso financeiro, mas sim, em primeiro lugar, dar um jeito de cortar os gastos e começar a ganhar um pouco mais do que a gente gasta e fazer uma reserva de emergência. Deu uma crise, eu sou autônomo, não consegui trabalhar, o aluguel vai ter que ser pago, as contas vão ter que ser pagas, os boletos vão chegar, então tem que ter uma reservinha de emergência aí para pelo menos 3, 4 meses, assim, e é uma coisa que eu digo, assim, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente, do funcionalismo público, já teve salário parcelado, né, e vários colegas aí passaram um tempo se patinando nas finanças. Quem tinha uma reserva de emergência não sentiu, porque o salário ia cair, vamos dizer, lá no dia 15, as contas venciam no dia 1º, mas o que a pessoa fazia? Pegava essa reserva de emergência, pagava as contas tudo no dia 1º, chegava lá no dia 15, recebia o salário e vida que segue. Agora, quem não tinha reserva de emergência tinha que ficar pedindo dinheiro emprestado, todas essas coisas. Então, foca em construir uma reserva de emergência, assim. Não tenho como. No final do mês, junta 100 pila, junta 200 pila. No final de um ano, se chegar com 2, 3, 4, 5 mil numa conta ali, às vezes é muita coisa, assim. Então, uma pessoa ter uma conta com um pouquinho de dinheiro que está crescendo ali todo mês, dá uma tranquilidade na vida em geral e nessas situações de crise mais ainda, né? A outra parte que eu gosto de falar bastante, deslocamento e entes queridos. A gente pensa, vou ter uma mochila que tem tudo para eu chegar em casa e não sei o que, no meu carro tem um machadinho e um facão. O carro não funciona se não tiver com os pneus cheios, com algum combustível no tanque e com manutenção em dia. Então, assim, carro, manutenção sempre em dia, tanque de combustível, para mim, sempre meio cheio. Chega na metade, já abasteço. Pneu do carro encho uma vez por semana, então o carro vai estar sempre em dia. Pode ser que na primeira situação a gente já perca o carro ou as estradas fiquem bloqueadas, mas um carro funcionando é algo que é muito valioso, assim, nessas situações, né? E também o combustível, né, que está dentro do carro ali, a gente pode usar ele para cozinhar, para esquentar uma água, para esterilizar as coisas, então é sempre muito interessante. Na greve dos caminhoneiros mesmo eu ainda não aplicava bem isso, acabei tendo um pouco de combustível, mas mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa um pouco mais ligada que a média, tive que parar o carro na garagem e dizer assim, daqui eu só saio para ir no hospital, o resto fiz de bicicleta ali, eu fiz a pé. E outro ponto bem interessante no deslocamento, né? Eu gosto sempre de pensar de um jeito um pouco mais macro, né? Por exemplo, a gente tem entes queridos aí, um filho na escola, uma esposa no trabalho, pais que às vezes não moram com a gente. Não basta a gente sobreviver, né? A gente precisa dar condições e levar esse pessoal junto com a gente, né? O pessoal mais próximo que a gente se importa tem que ser levado em consideração, né? Por exemplo, tem uma mochila que me permite ir caminhando do meu trabalho até em casa, no caso de uma crise, tá? Beleza, tenho essa mochila, só que eu vou ter que passar na casa do meu pai para buscar ele, vou ter que buscar a minha mãe em outro lugar, às vezes tem que buscar um filho, tem que buscar uma esposa, então essas pessoas elas têm que ser levadas em consideração, né? E outra coisa que eu acho bem interessante também é não fazer só um estoque na sua própria casa, assim, né? Muita gente mais jovem, assim, mora em grandes centros urbanos, mora num apartamento. Não tem como eu ter uma baita de uma despensa. Tranquilo, mas vai na casa do teu pai, na casa da tua mãe, na casa dos teus avós e enche a despensa junto com eles, né? O que acontece? Eles vão, num momento de crise, vão ter mais mantimentos e a gente pode ir para casa deles, né? Então, ou eles virem para nossa, né? Então, acho que faz bastante sentido a gente ter uma visão mais integrada aí do nosso círculo mais forte aí de familiares, né? E também junto com o deslocamento é muito importante, né, garantir aí a saúde, deixar a saúde sempre em dia e também um condicionamento físico, né? Porque não adianta ter uma baita de uma mochila, um baita de um tênis, se nosso trabalho fica a 10 quilômetros
de casa e a gente não consegue caminhar nem 5, né? Ainda mais com uma mochila nas costas, provavelmente. Outro ponto que eu acho muito importante e bem negligenciado, principalmente pelas pessoas dos grandes centros urbanos, é comida, água e esses mantimentos, assim, que hoje em dia estão muito fáceis, né? Eu lembro que eu morei num apartamento uma época que 6 da tarde a pressão da água baixava um pouco ali, 6 da tarde não, né? Um pouco depois. Mas eu lembro de chegar em casa do trabalho e tomar um banho e a pressão da água não ser tão forte, justamente porque tinha bastante gente chegando em casa naquele horário fazendo sua higiene ali. Então, o condomínio tinha uma caixa d'água, até tinha uma caixa d'água, mas todo mundo usando água sem se preocupar se faltar luz em alguns dias, falta água. Se faltar água na rua, a água do prédio vai durar muito pouco, né? Claro, numa casa a gente tem uma caixa d'água geralmente um pouco maior, mas mesmo assim eu acho que vale a pena dar um jeito de estocar água, em primeiro lugar. Tem vídeo aí no canal explicando como faz. E também uma coisa que eu gosto muito é de ter aqueles filtros de barro e maneiras de purificar a água, né? Porque um filtro de barro nos permite aí estar purificando a nossa própria água, né? Para mim faz bastante sentido ter o filtro de barro e a nossa água. Também eu acho muito importante manter um estoque de comida, principalmente não perecível, né? E gás e outras maneiras de cozinhar. O pessoal que mora em grandes centros urbanos aí está acostumado a pedir iFood, está acostumado a ter um gás central no prédio. Então, assim, cara, numa crise dessas não tem iFood e se não reabastecerem o gás do teu prédio, fica sem gás. Então já tá sem água, sem gás e também provavelmente daqui a pouco fica sem luz, né? Quer dizer, sem luz foi o que começou a crise, né? Então, eu vou dizer o que eu fiz logo no início do Covid, quando a gente achou que ia ficar parado mesmo, que daqui a pouco, eu ao menos imaginei que se fizesse um lockdown do jeito que disseram que ia ter, daqui a pouco nós ia ficar sem luz, né? Então o que eu fiz? Consumi primeiro os alimentos de geladeira, preparei os alimentos no micro-ondas e utilizando forno elétrico, para justamente o quê? Manter o meu gás e manter os meus alimentos não perecíveis mais disponíveis, né? Então, o que aconteceu? No final, não precisei, né? Não faltou luz, não faltou nada, mas a gente tem que consumir dessa maneira, né? Porque o que adianta, vamos supor, no primeiro dia lá do Covid, fui lá e cozinhei um feijão e mantive na minha despensa ali, por exemplo, um hot pocket ou daquelas coisas que se faz no micro-ondas. Aí no primeiro dia eu gastei o gás e acabou o gás. E aí, quando acabar a luz, eu vou ter um hot pocket, não ter como fazer ele no micro-ondas. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi consumir os alimentos mais perecíveis e a primeira fonte de energia que eu utilizei bem no início foi a energia elétrica, justamente porque se acabasse a energia elétrica eu ainda teria bastante gás. Outra coisa que eu faço, que eu faria, né, morando num apartamento que tem gás central, é ter uma fonte de fogo. Pode ser, eu tenho aqui no canal o meu kit fogo que tem um fogareirinho a álcool e também tem como fazer fogo com óleo e também sempre é bom ter um botijãozinho de gás, né? Recomendo demais, no caso de, dependendo das regras, o condomínio não pode ter um botijão de gás em casa, porém faz o seguinte, né? Na casa dos teus pais lá, que é onde tem o maior estoque de comida, dá de presente para eles um segundo botijão para eles fazerem um revezamento ali e tá sempre com gás e a tua família ali como um todo não passar aperto, né? Uma coisa que eu sempre gosto de ter também, álcool de posto. Sempre tem um estoquinho bom de álcool de posto em casa. Combustíveis, eles vão perdendo as propriedades com o tempo, assim, então eu sempre vou renovando esse álcool, né? Uso e compro. Se eu não precisei usar, boto dentro do tanque do carro antes que fique velho e uso esse álcool do posto, né? Claro, tem que comprar naqueles galõezinhos de 5 litros que são apropriados para isso, só que eles servem para aquecimento no inverno, tem que tomar cuidado com isso. Servem para fazer um fogo, no caso de um fogareirozinho,
E em último caso, eles também servem para a gente botar eles no tanque do carro, ter aí uma autonomiazinha aí a mais para poder se deslocar. Então, recomendo demais ter álcool estocado, principalmente naqueles galõezinhos. Aqui no canal eu mostrei já para vocês o meu kit de primeiros socorros voltados para a minha atividade, mas eu acho que faz sentido, né, a gente nos conhecer, né? Claro, um band-aid todo mundo vai precisar, mas remédio para alergia, ter ali à mão sempre o que a gente precisa ou que a gente recorrentemente precisa, sempre é bom ter. Remédio é uma coisa que a gente não pode recomendar aqui, né? Mas cada um conhece o seu corpo aí, sabe o que sua família precisa e fica aí a critério de vocês, mas não esqueçam, né? Já falei aqui, quando eu fiz o vídeo do kit de primeiros socorros, os 2 itens dele que eu já usei foram o band-aid e o remédio para dor de cabeça. Então, pessoal, um band-aid e um remédio para dor de cabeça não salva a vida de ninguém, mas resolvem muita coisa, né? Então, recomendo bastante estar sempre com essa parte em dia. E muita gente vai me dizer, mas eu não tenho dinheiro, mas como é que eu vou fazer? Vou gastar R$ 500 em fazer um grande estoque de água, em um estoque de comida, em não sei o quê. Então, a água sai da torneira e é muito barata, né, para consumo, né? Se a gente não resolver não resolver encher uma piscina ou não lavar a calçada todo dia com água corrente, geralmente a conta de água acaba não saindo cara. O que eu fiz para ter um estoquezinho de água interessante? Juntei garrafa, peguei garrafa de amigos em acampamento, ou comprei mesmo, mas assim, vai numa festinha de aniversário, seja o louco que leva as garrafas. Bom, água é de graça, tem um vídeo aqui ensinando a manter água aí por aí pelo menos 10 anos. A água sai da torneira e com água sanitária, então a água é super barata. A gente não precisa fazer tudo de uma vez, né? Faz um pouquinho aí todo mês. A comida acaba sendo um pouco mais cara. O que eu faço? Vamos supor, primeiro adapto um pouco, né, o que eu como para ter condições, né, de estocar. Então, comer um pouco mais de peixe enlatado, sardinha, atum, essas coisas. Não tenho dinheiro para fazer um estoque, ok? Primeiro mês, vai lá e compra 2 latinhas de atum enlatado. Come uma. No mês seguinte, compra mais 2 e come a mais velha de todas. E aí vai mantendo ela sempre dentro do prazo de validade. Se fizer isso, em 5 meses, a gente vai ter um estoque de 5 latinhas de atum, daqui a pouco mais um estoquezinho aí de milho, ervilha, alguma coisa assim, fora, né, arroz, essas massa, coisas que são comidas assim um pouco mais baratas também, dá para manter um estoque. Então, assim, com um pouquinho de planejamento e fazendo um pouquinho todo mês, não fica pesado. Claro, a gente tem como, vou fazer uma carne seca para manter. Carne seca é um pouco mais caro é um pouco mais caro de comprar e exige um pouco mais de trabalho para fazer. Agora, um estoque de água e um estoque de comida é que nem o que eu falei ali de novo na reserva de emergência, né? Ninguém um dia vai lá e pum, deposita 5 mil numa conta. Agora, deposita 100 no mês, deposita 200 no outro. Um mês tu compra 2 latinhas de atum, no outro mês tu compra 2 latinhas de milho. Isso é bem importante também, porque numa crise, numa perda de emprego, algo assim, a gente não tem que sobreviver só do nosso dinheiro. A gente pode sobreviver da comida que a gente tem em casa, beleza? Tem lá o aluguel, o dinheiro do aluguel que a gente vai ter que pagar, ok. Só que a gente pode simplesmente não comprar mais comida durante 2 meses, porque a gente tem comida para 2 meses em casa. Facilita demais, né, a nossa vida ter aí uma reserva, tanto financeira, quanto de água, quanto de comida. E, de novo, o mais importante na minha visão é ter tudo integrado, de preferência aí junto com os teus entes queridos mais importantes, né? Família aí e alguns amigos também que tenham essa mentalidade
mais sobrevivencialista, né? Uma coisa também que acabei não falando, mas que é bastante importante, que eu gosto de ter passaporte sempre em dia e, se for possível, algum dinheiro em dólar aí, pode ser um cartão, pode ser ou algum cartão de crédito internacional, né, para caso, mas aí é situação extrema, né, do pepino pegar grandes proporções. Mas é isso, fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, espero que o apagão não tenha atrapalhado muita coisa na vida de vocês, mas que sirva aí de alerta para a gente ir nesse caminho de estar cada vez mais preparado, né? Eu não falei muito aqui de defesa, nem de armamento, porque é basicamente o que eu mais falo no canal, né? Então, sugiro aí que vejam meus vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo.